Olá, você que nos acompanha em mais um programa especial aqui por 3 emissoras de rádio, a Rádio Barretão FM 105,1, que é a rádio oficial da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, a Rádio Ipiranga 97,9 e ao Diário Independente FM 93,5. Seja muito bem-vindo a essa programação especial em que nós recebemos aqui especialistas das mais diversas áreas de trânsito ligados ao Detran São Paulo para conversar um pouquinho conosco, tirar um tempo aqui desse período de festa que Barretos vive, que todos nós aqui vivemos, um grande evento que é a 69ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, a expectativa de receber aí um público superior a 1 milhão de pessoas nos seus 11 dias, a gente falar desse tema tão importante para a vida de todos nós, que é segurança de trânsito, que é preservação da vida, que é como cada um de nós, em cada momento da nossa convivência no trânsito, seja como pedestre, seja como ciclista, seja como motorista, o que cada um de nós pode fazer para preservar a nossa vida, a vida das pessoas que estão conosco e a vida de todos os demais que compartilham esse ambiente coletivo com o trânsito. Então eu quero agradecer a sua audiência, a você que está conosco nas redes sociais em áudio e vídeo também. Hoje nós vamos conversar com Anderson Podes, que é assessor de segurança viária do Detran São Paulo. Eu queria agradecer muito a gentileza do Anderson em nos atender nesta gravação em áudio e vídeo também, para que a gente possa situar um pouquinho, Anderson, como é que a atual gestão do Detran São Paulo está atuando para melhorar a segurança do trânsito para todos os cidadãos paulistas. Lembrando que o nosso estado é um maior estado da federação e os números do Detran impressionam. Como é que vocês estão atuando para conscientizar, para buscar fazer com que nós tenhamos um trânsito melhor e, em última análise, creio eu, preservar a vida? Seja bem-vindo a essa programação, Anderson. Olá, Tatá, olá a todos os ouvintes. Eu é que agradeço aí a oportunidade de poder estar aqui, contribuindo para esse trabalho que é justamente o de conversar com a sociedade, de trazer a sociedade para discussões sérias, discussões relevantes, discussões que, ao fim e ao cabo, resultam na preservação de vidas. Você falou uma coisa bem interessante, porque realmente o estado de São Paulo ele tem uma dimensão muito grande e não seria diferente com o Detran. Então, se a gente for observar, por exemplo, o Detran é o maior órgão de trânsito do país, o Detran aqui de São Paulo. Nós somos responsáveis aqui por cerca de 28% de toda a frota brasileira. São mais de 34 milhões de veículos. Então isso traduz um pouco o tamanho dessa nossa frota, o tamanho da responsabilidade do Detran, nós estamos trabalhando desde o início da gestão com um foco muito grande na segurança viária. Nós estamos passando por um processo de reestruturação onde a pauta de segurança viária vai ser ainda mais tratada com evidência. E a ideia é que nós possamos atuar em diversas frentes, não somente em uma frente, mas possamos atuar em diversas frentes para levar para quem está lá na ponta, para o município mais distante do estado e atuar também aqui na capital, um ambiente muito mais seguro para que todos nós possamos transitar. E aí tem N formas que a gente vai desenvolvendo aqui agora durante a nossa conversa. Agora, Anderson, os aspectos relacionados à educação e fiscalização, essa é a aposta, esse é o caminho para que nós tenhamos, dentre essas frentes de atuação, um trânsito mais seguro, educação e fiscalização? Sabe que o trânsito mais seguro, ele só vem com a mudança de comportamento. E a mudança de comportamento, ela só vem com a mudança de cultura, a partir daquele momento onde eu repenso a minha conduta, e faço com que ela se torne uma conduta mais adequada, uma conduta mais segura. E eu não consigo, particularmente, essa é a visão da atual gestão, nós não conseguimos
enxergar a possibilidade de uma mudança de cultura, uma mudança de comportamento, sem investir na atividade de educação. A educação ela é um dos pontos, não é o único, mas a educação ela é um dos pontos principais para a promoção da mudança de cultura, né? E ela precisa andar, obviamente, junto com outros pontos. Então, nós temos a questão da fiscalização, que ela tem que estar integrada com a educação, para que seja um braço a mais. Além disso, nós temos outros braços. A integração é um outro braço importante. A partir do momento que eu começo a trazer mais atores para a discussão, para o desenvolvimento de determinadas pautas, nós temos o próprio papel da sociedade. A sociedade ela tem um papel fundamental, acho que é um assunto que inclusive é possível a gente aprofundar bastante, na mudança de cultura. Então a educação tem sido uma das grandes apostas do Detran, em paralelo juntamente com a evolução também dos processos de fiscalização. E quando se fala em tudo isso, em todas essas ações, obviamente está se falando em preservação da vida. Eu queria saber de você um pouquinho sobre isso. Trânsito está relacionado à vida de todos nós e nós precisamos preservá-la. Olha, eu gosto de dizer que o trânsito ele está relacionado à nossa vida, mas não somente à mera preservação da vida. O Código de Trânsito ele diz que o trânsito seguro ele é um direito de todos, né? Ele é um dever dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Está lá no comecinho do Código. E aí o que acontece é que quando nós temos um ambiente que entrega um trânsito seguro, além da preservação da vida, você há de concordar comigo que nós temos a promoção da própria dignidade do cidadão. Então, o Detran, quando nós trabalhamos em tudo aquilo que nós estamos trabalhando aqui, desde os atos que podem soar mais burocráticos, quanto aos atos que têm um viés mais operacional, como de educação ou fiscalização, ao fim e ao cabo o que se busca com isso é a promoção da cidadania e a preservação da vida. Então, o trânsito seguro a gente só vai conseguir quando todos nós estivermos aí realmente de mãos dadas, tanto o Estado quanto os órgãos que atuam em todas as dimensões do trânsito e a própria sociedade. Agora, Anderson, uma das ferramentas principais é o Infociga. O que esses dados do Infociga estão apontando? Há um aumento de sinistros, de acidentes e de óbitos no trânsito paulista? Como é que você avalia essa situação? Os dados do Infociga, para a gente poder até contextualizar, né, pessoal, o Infociga ele é um sistema de coleta e análise de dados, e esse sistema ele hoje está disponível, né, para que os municípios possam, ou os demais gestores que atuam na temática de trânsito, possam utilizar esses dados para tomada de decisão. Então, nós acreditamos de forma muito forte, acreditamos piamente que a tomada da decisão ela precisa estar embasada em dados, em fatos e em dados muito bem estruturados. Esse é o papel do Infociga, entregar para o gestor que vai atuar na segurança viária, né, dados suficientes para que ele possa tomar a decisão mais correta. O Infociga, nós estamos com ele hoje, ele já passou por um processo de evolução, e ela não é uma evolução que vai ter fim no curto prazo, muito pelo contrário, ele ainda está em processo de evolução, ganhando novas funcionalidades, ganhando novas visões, novas possibilidades ali de enxergar os dados relacionados a esse sinistro, e ele tem sido uma ferramenta fundamental, e ele tem nos mostrado, e por meio dessa ferramenta é possível a gente verificar não somente a curva, né, da sinistralidade. Eu posso enxergar não somente se aquela quantidade de acidentes está subindo ou ela está descendo ou onde ela ocorre, mas eu consigo chegar em níveis onde eu consigo avaliar realmente de que forma que isso está se comportando naquele microambiente ali, naquela esquina específica,
naquela cidade específica, como estão ocorrendo esses acidentes nesses locais. E com essa informação, o gestor da cidade ou o Estado tem uma capacidade de pensar soluções de uma forma muito mais eficiente. Agora, eu queria justamente aproveitar esse tema. Você falou do gestor da cidade, dos prefeitos, das prefeitas do Estado de São Paulo. Os municípios podem criar políticas públicas que colaboram com o trânsito, Anderson? Olha, uma das grandes inovações que nós tivemos esse ano foi a instituição do Sistema Estadual de Trânsito, Sistran. E o Sistran, ele como sistema, para a gente entender um pouquinho o que é o Sistran, ele até parece um pouco etéreo, né? Mas ele não é um órgão. Você imagine um relógio. Um relógio é um sistema, onde eu tenho ali uma série de engrenagens, ponteiros, uma série de peças que juntas elas, ao final, me entregam ali que horas são. Então, quando a gente olha para o Sistran, é mais ou menos isso. Eu tenho uma série de órgãos, eu tenho uma série de atores ali dentro, que cada um dentro do seu âmbito de atribuição precisa adotar algumas medidas que lá no final, precisam aí entregar o quê? Segurança viária. E os municípios têm um papel importantíssimo. Os municípios têm um papel muito importante porque, se a gente for olhar, todo mundo mora em um município, nós moramos no estado, mas quando a gente vai diminuindo ali a nossa perspectiva, eu vou chegar no município, é ali que as coisas acontecem. O estado sozinho, ele tem um limite ali de atuação, então o papel dos municípios, não somente no desenvolvimento de políticas públicas, mas também na criação de políticas públicas voltadas para a segurança viária, ele é extremamente importante, e o Sistran veio para isso, para que nós possamos juntar os municípios, juntar os órgãos, sentarmos todos na mesma mesa, conversarmos sobre segurança viária, verificarmos aí o que nós podemos fazer juntos. E aí a gente traz também outros atores, inclusive a sociedade, para essa discussão. Anderson, a gente fala disso com uma frequência, eu a considero até uma frequência bastante, fala muito disso, álcool e bebida. Nós estamos num evento que é uma festa em Barretos, em que nós vamos ter, por exemplo, as operações de direção segura, como todos os anos. Mas eu queria aproveitar um pouquinho a sua expertise para entender sobre essa questão da conscientização do motorista. A impressão que eu tenho é que todo mundo sabe que álcool e direção não combina, mas que às vezes as pessoas insistem num comportamento inadequado. Como é que você fala para essa pessoa que ainda, apesar de saber, ela deixa de lado esse conhecimento e adota uma conduta absolutamente inadequada que coloca uma série de situações dela própria e das demais pessoas em risco? Olha, eu vou tentar criar um paralelo aqui. Ninguém coloca o dedo na tomada, porque eu sei que se eu colocar o dedo na tomada eu vou tomar um choque. Exato. Eu não ligo um fogão e coloco a minha mão em cima ali da boca do fogão, porque eu sei que se eu fizer isso eu vou me queimar. Mas tem muita gente que dirige depois de beber. O ponto é justamente, eu não tenho aquelas duas condutas anteriores porque eu tenho uma clara percepção do risco e da consequência. Eu sei que se eu colocar meu dedo na tomada eu vou tomar um choque e isso não vai ser agradável. Eu sei que se eu colocar minha mão no fogo eu vou me queimar e isso não vai ser agradável. E muitas vezes a gente percebe que o indivíduo ele não tem aquela percepção do risco de beber e dirigir. E não, como tu mesmo falou, Tata, não é de hoje que a gente tem essa discussão de não beber e dirigir. Mas o comportamento ele ainda continua, em muitos e muitos casos, sendo esse justamente por uma ausência de percepção de risco. A gente acha que só vai acontecer com o outro, não vai acontecer com a gente, e isso é um fato. Então esse fenômeno da percepção ou da ausência da percepção do risco, ele acaba que nos explica um pouco por que ainda tem muita gente que continua adotando esse tipo de conduta. E o Detran, consciente disso, obviamente, o Detran consciente disso,
ele montou toda uma operação que envolve tanto aspectos de educação, como eu falei, educação fundamental, e também, né, o aspecto da fiscalização. Então, reforçando, né, nós estaremos atuando durante todo o período da festa para garantir que aqueles que beberam, né, não passem a dirigir, para que as outras pessoas possam, inclusive as próprias pessoas que beberam, possam ter segurança nos seus deslocamentos. E estaremos atuando também, antes disso, para que as pessoas percebam o risco, e o mote da nossa campanha esse ano, e de toda a ação de educação que vai ser feita aí, é a da escolha do motorista da vez. Né? Porque a gente, vamos pensar, Barretos espera receber mais de 1 milhão de pessoas para o período da festa. E as pessoas vão, e a gente sabe que é um período de festa, é um local de festa, e haverá o consumo de bebidas alcoólicas. Assim, seria a inocência achar que o pessoal vai lá e não vai beber. E não tem problema em beber, em consumir bebidas alcoólicas na festa, zero problema com isso. O problema é o cidadão pegar e dirigir depois. Então, se eu estou em um grupo que vai se divertir, vai lá para beber, e eu estou em um carro, 4, 5 pessoas, né, o mínimo que eu tenho que fazer é eleger um camarada, né, eleger uma pessoa, para que naquele dia específico ele não beba. E ele se torna o motorista da vez, todo mundo se diverte, todo mundo chega em casa em segurança, né, e, ou seja, ao final ali a gente tem uma noite muito agradável para todo mundo. Porque se tem um negócio que é ruim, né, e assim, é ruim, assim, até uma palavra que minimiza, né, que é terrível, é você ver jovens que saem para uma festa, tem uma festa bacana, curte, aproveita, bebe, se diverte e não consegue chegar em casa depois. É de fato uma dor enorme, né? Uma grande exatamente. E assim, eu tenho muito tempo atuando na área de segurança viária, inclusive da área de fiscalização e atendimento. E o atendimento desse tipo de ocorrência é um atendimento muito ruim. Porque você chega lá e você percebe que é uma pessoa que poucos instantes antes estava se divertindo. Então, e esse risco ele é presente. Esse risco ele é muito palpável. Então, por isso que é importante, vai beber, vai curtir a festa, pega ali o motorista da vez, escolhe aquela pessoa, já deixa a chave do carro com ele, e eu tenho certeza que vocês vão chegar em casa e vão se divertir depois de novo, e assim vai seguir a vida e todo mundo vai ficar muito feliz com isso. Exatamente. Nós estamos conversando aqui no nosso pool de 3 emissoras, a Barretão FM, a Ipiranga FM, a Barretão 105,1, a rádio oficial da festa, a Ipiranga 97,9 e o Diário Independente FM 93,5, com Anderson Podes, assessor de segurança viária do Detran São Paulo. Nessa série de entrevistas em que nós alertamos e trazemos informações importantes para a preservação da vida, para a segurança de trânsito. Aliás, falar em trânsito, a gente não pode deixar de falar do pedestre, né, Anderson? Nós tivemos recentemente também aqui em Barretos, numa grande ação do Detran em todo o estado de São Paulo, a campanha de esclarecimento sobre que o pedestre tem sempre a preferência na faixa de pedestre, em outras situações também. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o papel do pedestre no sistema de trânsito. Óbvio, né? Quando você está lá, ele é o mais fraco, mais frágil, digamos assim, né? Ele é o mais frágil, e a gente tem uma percepção muito clara da fragilidade do pedestre, né, dentro do ambiente de trânsito. E lá atrás, lá em 1997, o legislador, quando criou o Código de Trânsito, ele já compreendendo isso, ele colocou isso no texto da lei. Então, o Código de Trânsito, ele traça ali uma certa hierarquia de cuidados dentro desse ambiente. Então, ele diz lá que os veículos maiores são responsáveis pela segurança dos veículos menores, né? Os veículos motorizados pelos não motorizados. Então ele começa a descer essa hierarquia até o momento que ele diz que todos são responsáveis pela incolumidade física do pedestre. Então o pedestre ele já está como mais vulnerável, digamos assim, dentro desse ecossistema que é o trânsito. Além disso, voltando para o InfoSiga traz para a gente um dado que é um dado preocupante, mas ele é fácil da gente compreender esse dado, que, primeiro,
os pedestres são o terceiro grupo mais atingido por sinistros de trânsito no estado de São Paulo. Quando eu vou para as regiões urbanas, o pedestre é o segundo grupo mais atingido, ficando atrás somente dos motociclistas. E quando eu olho para quem é atingido dentro desse grupo de pedestres, eu observo que as grandes vítimas são crianças e idosos. Né? E é fácil da gente entender isso, porque a criança, obviamente, pela sua estatura, os traumas vão ser realmente muito mais severos, e os idosos pela própria fragilidade que a idade vai trazendo. Então, existe uma preocupação muito grande do Detran em atuar na preservação da vida dos pedestres. E o pedestre tem um papel muito importante. Na verdade, eu digo que todos nós temos um papel muito importante, porque na maior parte do tempo nós somos pedestres. Nós não somos motoristas na maior parte do tempo, exceto aqueles que trabalham efetivamente no trânsito, né, como motoristas. A grande maioria não é motorista na maior parte do tempo. Então nós estamos nessa situação de fragilidade, e aí volta para aquela questão da percepção da segurança. Então essa campanha que nós começamos agora, no Dia Internacional do Pedestre, e ela vai seguir, eu gosto de dizer que ela não é somente uma campanha, mas é o pontapé inicial em um processo que está se iniciando, que tem por objetivo mudar uma cultura de respeito ao pedestre e também em respeito do pedestre às regras de trânsito, para que o pedestre passe realmente a observar onde é que tem uma faixa de pedestre, que ele faça a travessia corretamente nessa faixa, que ele respeite a sinalização semafórica, que ele utilize as passarelas quando existentes, e do outro lado, que os condutores passem a respeitar o pedestre, a olhar para o pedestre como um indivíduo mais vulnerável dentro desse ambiente, dentro desse ecossistema, e passe a respeitar o papel que esse pedestre tem. Então, eu entendo que quando essa consciência começar a existir, a realidade ela começa a mudar, e eu acho que a gente tem tudo para fazer com que isso aconteça. Anderson, interessante que você traz aqui um tema que é fundamental, né? Muitas pessoas em determinadas situações, eu particularmente acho que em muitas, acham que só tem direitos, mas há deveres a serem seguidos também pelo pedestre no trânsito. Um deles é usar a faixa de travessia de pedestre. Eu acho que essa é uma contribuição que a gente deve bater bastante. Eu estou vendo essa preocupação do Detran, né? É uma via de mão dupla, né? Há direitos e há deveres, e todos precisam colaborar nesse sentido. Exato, há direitos e há deveres, e assim, enquanto pedestre, eu ter consciência de que eu sou o ponto mais frágil dentro dessa estrutura, né, que é o ecossistema do trânsito, faz com que eu tenha que tomar alguns cuidados a mais. E isso não precisa estar positivado na lei, isso não precisa estar escrito ali na lei. Então é óbvio que ao atravessar uma rua tem que ter atenção. A falta de atenção, ela é um ponto muito crítico para a ocorrência de um acidente de trânsito, de um sinistro de trânsito. Então o pedestre ele precisa estar com atenção, e um item que infelizmente tira muito a atenção, né, durante o nosso dia a dia, isso não se aplica somente ao motorista, é o celular. Então não são raras as vezes que a gente consegue observar pessoas atravessando a rua, olhando para o celular e nem observaram todos os riscos que estão ali em volta. Tem um outro ponto importante que eu gosto de destacar, é que o pedestre, a depender do ambiente, a depender do local da travessia, a depender da velocidade com que os veículos estão circulando, ele é muito difícil de ser visualizado. Então eu preciso entender que, eu sou pedestre, eu já sou mais frágil dentro desse sistema. Dificilmente o veículo vai me ver. Então eu preciso aumentar a minha atenção quando eu quiser fazer uma travessia. Então eu não preciso estar com isso daí escrito ali no Código de Trânsito para saber que isso é necessário. Então o pedestre ele tem sim direitos, ou seja, tem o direito de ter a faixa de pedestre respeitada, ele tem o direito ali à sua travessia segura, mas ele também tem o dever de tomar esses cuidados para que ele não se envolva aí em um sinistro. Anderson, o Detran, vocês criaram uma campanha, chamaram um filósofo, Clóvis Barros Filho, para essa campanha.
acredito que, entendendo que muita coisa pode ser mudada no trânsito, dependendo da conduta cidadã, ética e da empatia de cada um de nós, né? De que forma que você acha, esse é o caminho que a gente tem que ir? Queria que você falasse um pouquinho dessa campanha de chamar um filósofo para uma campanha de conscientização de trânsito, de respeito à vida. Ok. A participação do professor Clóvis Barros Filho veio em boníssima hora. Ele trouxe para a gente todo o seu know-how, né, todo o seu trabalho, né, e nos cedeu isso gentilmente para que nós pudéssemos aí juntar forças em prol da segurança viária. O professor Clóvis, como filósofo, né, nos alerta justamente para os aspectos da empatia e da responsabilidade. E nós acreditamos que realmente este é o caminho. Nós precisamos... A mudança de comportamento, ela só vem a partir do momento que eu paro, penso naquilo que eu estou fazendo, reflito sobre aquilo, verifico se aquilo está correto ou não e decido mudar ou não aquilo que eu estou fazendo. Então, se não houver esse processo de reflexão, esse processo de parar e repensar, essa mudança de comportamento não vem. E ela começa no indivíduo, mas ela se aplica a toda a sociedade. Então, a partir do momento que toda a sociedade passar a questionar aquilo que está sendo feito, se aquele comportamento ele é realmente o mais adequado ou não, começar a desenvolver a questão da empatia, o motorista enxergar a travessia do pedestre na perspectiva do pedestre, o pedestre enxergar o ato de conduzir do veículo na perspectiva do condutor, e ambos adotarem ações aí que são compatíveis com essas perspectivas. A gente começa a ter mudanças de comportamento. A gente já viu isso acontecendo antes. Quando a gente vai lá para o finalzinho do século passado, né, muitos assim como eu nascemos lá no século passado, mas quando a gente vai para lá, a gente lembra que poucas pessoas usavam cinto de segurança, ou quase ninguém usava o cinto de segurança. E depois de um trabalho de massificação, um trabalho de comunicação, um trabalho de educação, um trabalho de fiscalização, o cinto de segurança passou a fazer parte das nossas vidas de forma automática. Hoje você entra dentro do carro, coloca o cinto de segurança e faz isso de forma tão automática quanto você pisa no acelerador. O cigarro ele tinha ali uma aceitação social massiva, e hoje você já não vê as pessoas fumando em qualquer lugar. Então, isso é resultado de um processo. E o respeito à faixa de pedestre e um trânsito muito mais seguro para todos também é resultado de um processo. Por isso que eu disse que essa campanha ela não é uma campanha, um fim em si mesmo. Ela é simplesmente um pontapé inicial, e a gente pôde, até aqui os nossos agradecimentos ao professor Clóvis Barros Filho, a gente trouxe aí alguém de peso para nos ajudar nesse pontapé inicial. Queria agradecer muito ao Anderson Podes, assessor de segurança viária do Detran, pela entrevista aqui, pelos esclarecimentos, dizer que foi uma alegria falar com você e agradecer. Acho que agradecer e ao mesmo tempo pedir para você que está nos acompanhando para que reflita sobre tudo isso que nós falamos aqui: empatia, cidadania, ética, se colocar no lugar do outro, respeitar a legislação de trânsito. Se beber, não dirija, tem um motorista da vez, tem outros meios. Vamos fazer tudo para que a gente tenha uma festa feliz, alegre, como foi dito aqui pelo Anderson Podes. Eu queria agradecê-lo muito, Anderson, muito obrigado por falar com o nosso público aqui e deixar os nossos microfones abertos aqui para o seu recado final. Muito obrigado. Olha, Tata, só para fechar, você usou uma palavra aí que realmente fecha e coroa essa nossa conversa, que é a cidadania. Quando eu respeito as normas de trânsito, não estou somente respeitando as normas de trânsito, mas estou respeitando o outro indivíduo. Estou respeitando aquele que está comigo no banco ao lado do meu carro, estou respeitando o pedestre, estou respeitando aquele que está dirigindo o carro que está do lado. E mais do que isso, eu estou exercendo o meu papel de cidadão. Então, quando eu respeito a faixa de pedestre, eu estou exercendo o meu papel de cidadão e garantindo ao pedestre que está fazendo a travessia
o uso, né, do seu direito de cidadão. Quando eu não bebo e dirijo, quando eu procuro o motorista da vez, né, ou quando eu adoto qualquer outra conduta adequada no trânsito, eu estou cumprindo o meu papel de cidadão. Então, essa palavra de cidadania que você utilizou, eu acho que ela resume muito bem toda essa nossa conversa. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com tantos ouvintes e contigo, né? E já coloco aqui o Detran de São Paulo à disposição para novas entrevistas, para que nós possamos juntos aí unir forças, trazer informação para os cidadãos, trazer conhecimento e, acima de tudo, buscar um ambiente muito mais seguro para todos. Muito obrigado ao Anderson Podes, assessor de segurança viária do Detran. Fique conosco na nossa programação, nas nossas 3 emissoras, cada uma com a sua programação, e nós voltamos amanhã com mais uma edição especial aqui apresentando essas dicas para todos vocês que estão em Barretos, aproveitando a 69ª Festa do Peão de Boiadeiro. Até a próxima, se Deus quiser.